Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense e eu vou te falar uma coisa, tá? Hoje é dia importantíssimo, o Fluminense, né, jogará contra o Vasco, vai definir a sua vida, se Deus quiser, indo para mais uma final do Carioca, tá bom? Mas antes, a gente tem outras notícias para trazer para você e também vamos comentar sobre o jogo, porque deve ter novidade no time de Zubeldia e confesso para você uma novidade que eu não esperava, tá? Alguém que eu não esperava. Tô te falando, tá? Vou te deixar no suspense, daqui a pouco, mas a gente volta. Mas eu queria destacar pra você que ontem o Fluminense fez uma postagem, né? Comemorando ali a Recopa, né? Os 2 anos da Recopa. E foi uma postagem bem legal, né? Assim, da comemoração e tudo mais, dos vídeos, e passou as fotos dos jogadores, né? Com a taça. Aí tem Marcelo, tem Fábio, tem Thiago Santos, tem Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Samuel Xavier, Germán, como você pode ver aí. E meus amigos, o Fluminense ocultou o Arias daqui, tá? O Fluminense ocultou o Arias. Assim, eu sei que muita gente vai falar, pô, Thiagão, eu acho isso errado, porque o Arias, querendo ou não, faz parte da nossa história, faz parte da história dessa conquista, parará, piriri, pororó. Mas, meus amigos, vamos ser sinceros, é claro que a história não se apaga, tá? A história não se apaga. O que ele fez ficará marcado pelo resto, né, das nossas vidas. Mas, meu amigo, o sentimento conta muito, né? Porque, assim, quando eu pensar na Recopa, eu não quero pensar num cara que mentiu pro torcedor, né? Um cara que não tem palavra. Não é isso que eu quero pensar. Quando eu olhar pra Recopa, eu quero ter bons sentimentos. Não esse sentimento desse cara, né, que disse coisas, envolveu até a avó, né? Que só jogaria no Fluminense, para lá. Cara, eu não obriguei ninguém a falar isso. Então, na minha visão, a diretoria do Fluminense começa essa limpa de áreas no sentido histórico. Tá registrado, tá ali, o nome dele vai ficar para sempre dos vencedores. Mas, meu amigo, dar evidência a isso é a escolha do clube, né? Tem uma foto dele grandona, né, com essa conquista, né? É até a base, se eu não me engano, da onde fica o título da Recopa. Tem que tirar aquilo de lá. Porque nós precisamos respeitar os jogadores que respeitam a instituição. Jogadores que respeitam as nossas cores, a nossa camisa. E aí tem a ver de respeito. Beleza? Então, assim, eu sei que muita gente talvez vai ficar chateado com essa postagem do Fluminense ter ocultado o Arias ali, mas eu vejo que é nessa questão mais do respeito. Faltou o respeito, né, do jogador para com o clube, né? E no fim das contas a gente viu que tudo era culpa do jogador mesmo. Ah, não, Thiago, mas a diretoria tem culpa para... Não, mas você viu em diversos momentos o Arias querendo ir embora, falando que tinha sonho de jogar na Europa, era o sonho dele, né? Do nada abre mão do sonho para poder... E agora tá em outro clube brasileiro. Não dá para respeitar um cara desse, né? E sinceramente, eu particularmente apagarei das minhas memórias tudo que esse rapaz fez. E eu vou te falar, eu sou do tipo de cara que gosto, né? Pô, galera, vamos. Perdoe. Eu vou te falar, eu perdoo o Arias, tá? Mas eu vou dizer uma coisa. Também eu tenho o poder de escolher nunca mais ver o Arias com a camisa do Fluminense. Por quê? Por causa de mim? Não. Porque eu acho que ele não merece mais. Ele não merece vestir as nossas cores novamente, tá? Então, assim, essa atitude do Fluminense eu gostei bastante. Parabéns à diretoria, parabéns à galera do marketing. Parabéns. Eu acho que é por aí mesmo, tá? Agora, ontem a gente teve gol do Ávalos, né? A gente trouxe ontem que o Fluminense não teria desistido do Ávalos e tudo mais. E ontem ele marcou gol. Gol de cabeça. E no fim do jogo, ele falou isso aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. ¿Te vas o te quedas? Tantos rumores, ¿no? En la semana. Yo estoy tranquilo, trabajando, enfocado en Independiente, tratando de aprovechar obviamente este momento, así que nada, estamos acá todavía. Então, assim, ele disse aqui, ó, após marcar um gol da vitória Independente no Central Córdoba, Ávalos quebrou o silêncio sobre a proposta do Fluminense esclarecer o futuro. Estou tentando aproveitar esse momento, né? E ele falou que está focado no Independente, né? Aquela fala que eu acho que todo jogador fala,
né? Ah, não, tô focado no meu time atual, eu tô aqui, não sei o que lá. Mas em nenhum momento ele falou, ah, eu estou aqui, quero ficar aqui, quero me manter aqui. Por que que é importante a gente trazer isso? Porque se não tivesse mais possibilidade, o Ávalos falaria agora. Não, mas eu vou ficar no Independente, eu não vou pro Fluminense. Porque já teria sido fechado a porta. Mas o fato do jogador não ter negado nada e o fato do jogador não ter falado nada em relação a que ficaria é porque existe negociação rolando sim, tá? Então, para quem duvidou daquela informação que a gente trouxe ontem, né, que saiu lá na Argentina, acaba mostrando que tem razão, né? Porque ele, gente, sério mesmo, ele teria certamente negado sem problema nenhum. Ele poderia ter falado assim, ó, olha, não tem nada de Fluminense não, fico aqui, tô feliz aqui, aqui é meu lugar. Até para ganhar uma média com a torcida. Mas não foi o que aconteceu não. Pelo contrário, né? Ele deixou as portas abertas. E por que que o Ávalos deixou porta aberta para essa possível saída? Porque o contrato que o Fluminense ofereceu para ele em si, né, pro jogador, é muito bom. É um contrato de 3 anos. Pô, certamente com um bom salário. Não sei ainda o salário, mas certamente com um bom salário. Então, assim, ele vir pro Fluminense pensando no jogador na carreira, né? Já é um jogador de 34 anos com um contratão de 3 anos, para ele é o sonho da vida dele, né? Em jogar num time onde o treinador, em teoria, quer o jogador, né? Onde o treinador também tá pedindo a contratação dele. Só que, tipo assim, não foi só o Ávalos que falou após o jogo de ontem, né? Como ele marcou o gol ontem, ele ficou em evidência. O treinador, o Quinteiros, né? Que, lembra do Quinteiros? Chegou a treinar o Grêmio aqui. Também falou lá, né? Ele disse o seguinte, ele elogiou, né, a continuidade do Ávalos, que marcou o primeiro gol, né, neste sábado, já soma 4. Então, assim, ele tá entre os artilheiros, tá, do torneio Apertura, né? Aí ele disse o seguinte, o Quinteiros, ele é muito comprometido e trabalha muito sério, seu trabalho é muito bom, não apenas por causa dos gols, né? Hoje o Gabriel vale o dobro, né? Então, assim, o treinador do Independente falou isso aí, meu amigo. Eu vou trocar por exemplo, se o Fluminense ofereceu 15 milhões, o cara agora falou que vale o dobro. Pô, pelo amor de Deus, né? Não vale. Vou ser sincero, não vale pra mim os 15 milhões, né? Mas ele tá jogando porque ele não quer perder o jogador, né? Que é entre os artilheiros aí da Argentina, tá bom? Então vai dizer, ó, se houver uma oferta, o clube pode se esforçar para obtê-lo por um preço melhor. Então o Quinteiro está, querendo ou não, falando para a diretoria do Independente que por causa do gol de ontem, o Ávalos tem que valer mais. Tem que valer mais. Aí é loucura, né? A grande verdade é que a janela está finalizando e a gente não vê o Fluminense avançado em nada, né? Então vai ficar entre as peças do Brasil. E sobre as peças de Brasil, fechando ali a janela, a gente vai trazer algumas opções para o Brasil, porque aí a janela vai até o dia 27. Então, em teoria, o Fluminense teria mais tempo ali para poder contratar. Só que dessa vez, sem poder buscar jogadores lá de fora. Se não pode buscar jogadores lá de fora, já pode esquecer essa questão ali de alto nível, é isso aí, tu já pode descartar, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar do jogo de hoje, que é o que importa. Fluminense enfrenta o Vasco, né? Tô animado para esse jogo. Acho que o Fluminense tem tudo aí para se classificar. É um bom time, vem treinando muito bem, né? Eu acho importante para o trabalho do Zubeldia também essas classificações, títulos, né? Para cada dia mais o treinador ter, sabe? Parece que quanto mais título conquistar, mais jogos vencer, classificações, você tem o Zubeldia galgando posições a ponto, né, de poder cobrar ainda mais a diretoria em relação a reforços e tudo mais, né? Porque é o que o treinador quer e precisa. Falando sobre o jogo hoje vai ser a transmissão ali na TV Globo, né? Você pode assistir na TV Globo, na Sport TV, no GE TV também vai passar e no Premiere, tá bom? Então hoje lugar não falta e se você puder, né? Maracanã é sempre o melhor caminho, né? Ainda mais com o mando de campo nosso. Sobre o time do Fluminense, senhoras e senhores, está aqui, ó, a telinha para você. E já assim, eu já fiquei surpreso com o que apareceu aí na tela para vocês. Eu fiquei surpreso, tá bom? Mas segundo o GE, existe a possibilidade do Otávio começar jogando
E aqui eu vou explicar minha opinião em relação ao Otávio, tá? Mas vamos lá. Goleiro, a gente tem o Fábio, Freitas, Gemes, Samuel Xavier, René, né? Então é o time que eu falei pra vocês ontem, eu até comentei, né, da possibilidade do Savarino, e tá aqui o Savarino, ó. Pode ser Savarino ou Ganso, Martinelli. Eu dei uma adiantada pra vocês, né, do que poderia acontecer hoje. E lá na frente a gente tem Serna, né, Canóbio e John Kennedy. Esse é o trio de ataque do Fluminense mesmo, né? Esse aí não tem nem muito o que fazer. As dúvidas que a gente tem é Otávio, tá? Ou Hércules. Vai depender da questão clínica do Hércules, mas se o Hércules estiver à disposição, não tem conversa. O Hércules é bem superior ao Otávio, tá, pessoal? Então, Hércules, na minha opinião. E entre Savarino e Ganso, hoje eu iria de Savarino, tá? Hoje eu iria de Savarino. Ah, Thiago, por quê? Por questão de características do jogador. Eu acho que Savarino, quando joga aqui, centralizadão, eu acho que ele rende muito melhor do que quando ele é colocado na lateral, na ponta, tá? Então eu acho que o Savarino entrega bastante ali. E querendo ou não, o Savarino tem essa característica de pisar na área, né, de trocar passe. Já o Ganso, ele é um meio-campista mais cerebral, né? Ele vai pegar a bola e ele vai distribuir. Já o Savarino não. Ele é o típico de meia que vai para cima, tem um recurso do drible, carrega mais a bola. Então hoje eu preferiria ver o Savarino, tá? Hoje eu escolheria ali o Savarino, mas acho que o Ganso ainda é uma boa opção. Sei que a galera tá com uma agonia com o Ganso, né? Mas eu iria de Savarino. E no lugar do Otávio, como eu já disse, repito, eu iria de Hércules. Eu vi muita gente elogiando a partida do Otávio. E eu queria dizer uma coisa para vocês. O Otávio fez no jogo contra o Palmeiras um bom primeiro tempo. E por quê? Porque o Fluminense estava acima, né? Em cima do Palmeiras. Então, o Otávio, querendo ou não, ele estava muito mais responsável em distribuir as jogadas. No começo do segundo tempo, onde o Palmeiras veio para cima do Fluminense, você viu o Otávio com dificuldade na marcação. Pelo menos eu vi isso, né? Então, assim, dependendo do jogo de hoje, se o Fluminense for se defender muito, mais do que atacar, o Otávio acaba sendo perigoso, tá? Mas se o Fluminense for atacar mais, aí o Otávio até poderia se encaixar, tá? Eu, particularmente, não acho que o Otávio tem bola para jogar no Fluminense. Isso aqui é minha opinião. Eu não acho que o Otávio tem bola para jogar no Fluminense, tá? Não acho, não. Mas é isso. É a escolha do Subiodia, confiar nele, que vem fazendo um grande trabalho. Lá na frente não tem muito o que falar, né? John Kennedy é um grande jogador, né? Eu gosto dele. Não acho que ele é a solução para os nossos problemas. Eu acho que ele seria um ótimo jogador para compor elenco, né? E torcer para que o Fluminense busque reforços, porque nós estamos precisando, mas o jogo de hoje é um jogo para a gente focar e vencer. Vasco ainda sem treinador, vem com esse time aqui, Léo Jardim, Roberto Renan, o Saldívia, né? O Paulo Henrique, que tomou dura da galera da torcida do Vasco, tem o Piton, Thiago Mendes, que para mim é um ótimo jogador, Barros, esse menino aqui, Johan, o Russ, galera, de olho nesse rapaz aqui, tá? Perigosíssimo, perigosíssimo. Vai dar trabalho esse rapaz aqui. Ele ainda tá se adaptando, mas você olha para o jogador, você consegue ver qualidade, tá? De olho nesse rapaz aqui. O Andrés Gomes, que é um dos grandes problemas do ataque do Vasco, né? Para nós, né? É bom jogador, dribla bem, tem força, chega à linha de fundo. Ainda falta, né, resolver as questões de tomada de decisão, mas é um bom jogador. Brenner ainda está se adaptando, mas eu vejo qualidade nele. Nuno Moreira é um bom jogador, tá? Então, assim, o Vasco tem um time perigoso, gente. Esse papo de já passou Parará, isso Deus me livre, tá? Isso não pode entrar dentro de campo de maneira nenhuma. Porque se o Fluminense não suar, se o Fluminense não se dedicar, não marcar, não jogar, o Fluminense não ganha desse Vasco não, tá? Então a gente precisa disso. Ah, mas o Vasco veio da derrota. Ah, mas a gente ganhou o Vasco de 1-0. Galera, não vai pra esse caminho, não. Não vai pra esse caminho, não, porque o futebol é muito traiçoeiro,
tá? E se não der o seu 100%, a chance de dar ruim é muito grande. Tá bom, meus queridos? Mas no mais é isso. Vou agradecendo você a sua presença. Não esquece de se inscrever e deixar aquele like. Um excelente domingo para todos vocês. Espero que o Fluminense faça um grande jogo. Estou muito animado. Caso surja alguma informação, tá? Fique ligado na hora do Flu que eu vou trazer para você hoje, tá? Hoje eu tô de plantão, tô em casa, tô aguardando. Saiu informação de reforços, parará, possível, não sei o quê. Vou trazer para você aqui rapidão. Então fica ligado, se inscreve para você não perder, ativa o sininho tricolor. E por favor, durante os vídeos apareceu alguns produtos aí para você. Se você quiser comprar, clicar nesse link, procurar outros produtos, o que te interessar, você vai ajudar muito o canal Hora do Flu. Não esquece disso não, tá bom? E você não vai pagar nada mais por isso. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.